Ser traído é uma das piores dores que existem. Você pode perdoar alguém que errou sem querer. Você até engole um conflito aberto, uma discussão cara a cara. Mas traição é diferente. É ataque vindo de quem você confiava, pelas costas. Pode ser o cônjuge que prometeu fidelidade e quebrou o pacto, o amigo que levou seu segredo para o grupo, o líder espiritual que te usou e depois te descartou, ou até um filho que vira as costas e diz: "Não quero mais saber de você". A sensação é: se até essa pessoa fez isso comigo, quem mais vai fazer? No dia 17 da série 21 Dias com Jesus, nós vamos olhar para um tema que sangra: a traição de Jesus. Mas hoje eu não quero olhar apenas para Judas, quero olhar para o próprio Jesus e fazer uma pergunta muito séria. Por que Jesus aceitou ser traído? Ele sabia, ele podia fugir, ele podia impedir e não impediu. Para entender isso, vamos voltar mais de 500 anos antes da cruz, em Zacarias 11, onde Deus já tinha avisado que o bom pastor seria rejeitado, que o seu salário seria avaliado em 30 moedas de prata e que esse dinheiro seria jogado no templo para ser entregue a um oleiro. Não foi acidente, foi plano. E quando você entender isso, duas coisas vão acontecer. Você vai olhar para sua própria história de traições com outros olhos. Vai ser confrontado com uma pergunta desconfortável: qual é o meu preço para trair Jesus? Respira fundo, hoje é dia de cura e de confronto. 2. Cenário de Zacarias 11, o pastor rejeitado. Abra em Zacarias 11. O capítulo é estranho à primeira leitura. Deus manda o profeta encenar uma parábola viva. Ele deve se tornar pastor de um rebanho condenado ao matadouro. É como se Deus dissesse: assume a liderança desse povo que está caminhando para a destruição. Zacarias pega então 2 cajados, 2 varas de pastor e lhes dá nomes simbólicos. Um se chama graça, favor. O outro se chama união, atos de união. Por meio dessa encenação, Deus está dizendo: eu pastoreei vocês com graça e mantive vocês unidos como povo, mas vocês rejeitaram o meu pastoreio. O texto mostra pastores brutais explorando o rebanho, o povo sendo tratado como mercadoria e o próprio Deus dizendo: não terei mais piedade, entregarei cada um na mão de seu rei. É uma denúncia da liderança corrupta de Israel e do coração endurecido do povo. Zacarias, atuando como esse pastor simbólico, se cansa da rejeição. Ele quebra o cajado graça, simbolizando o fim do favor especial de Deus. Depois, também quebra o cajado união, mostrando a ruptura entre Judá e Israel. E então vem a parte que nos interessa diretamente hoje: o salário do bom pastor, 30 moedas de prata. Zacarias 11, 12, 13, parafraseando. O profeta, como pastor, diz: se acharem bom, paguem o meu salário, se não, deixem. Eles decidem pagar. E quanto é? Pesaram, pois, o meu salário, 30 moedas de prata. Na cultura do Antigo Testamento, isso era o preço de um escravo, mais especificamente, o valor de indenização por um escravo morto. Êxodo 21, 32. Ou seja, Deus, o bom pastor, está dizendo: esse é o valor que vocês colocam em mim? Para vocês, eu valho o preço de um escravo quebrado. E Deus manda Zacarias fazer algo simbólico com esse dinheiro. Joga isso no templo, para o oleiro, esse belo preço pelo qual fui avaliado. Repara, Deus fala com ironia: belo preço, como quem diz: que valor ridículo vocês me deram. O dinheiro está no templo, ligado a um oleiro. Grava esses detalhes, porque daqui a pouco vamos ver isso de novo, 500 anos depois no pátio do templo, com Judas. Zacarias 11 é, ao mesmo tempo, uma denúncia contra Israel que rejeita o verdadeiro pastor e uma profecia precisa sobre o que aconteceria com o Messias. Avance na história até os evangelhos.
Jesus é o bom pastor, que cuida das ovelhas, denuncia os falsos pastores, fariseus, escribas, busca as ovelhas perdidas de Israel. Mas esse pastor também é rejeitado pelos líderes e vendido por alguém de dentro do círculo íntimo. Os evangelhos contam que Judas já vinha flertando com a cobiça, roubava da bolsa de dinheiro e em dado momento decide entregar Jesus. Ele vai até os chefes dos sacerdotes e pergunta: "O que vocês me darão se eu o entregar a vocês?" Eles não pensam muito. Jogam um número na mesa como quem negocia mercadoria: 30 moedas de prata. Eles não estavam pensando em Zacarias 11, mas o céu estava. É o mesmo valor, é o mesmo desprezo. Para eles, Jesus vale menos que sua própria intriga política. É só um obstáculo a ser removido. Judas aceita o acordo. O coração dele tem preço. Na noite da Páscoa, Jesus olha para ele e diz: "O que você tem que fazer, faça depressa." Ele não está perdido. Jesus sabe o que está acontecendo. Ele cita a Escritura sobre o amigo que come o pão e levanta o calcanhar contra mim, e segue em direção à cruz conscientemente, não como vítima impotente, mas como alguém que escolhe se entregar. Mais tarde, dominado pela culpa, Judas devolve as 30 moedas aos sacerdotes, atirando-as no templo. Eles dizem: "Não podemos colocar este dinheiro no tesouro do templo, é preço de sangue." Então decidem comprar o campo do oleiro para ser cemitério de estrangeiros. Percebe? Dinheiro de sangue, jogadas no templo, ligadas a um oleiro, valor de 30 moedas de prata. Zacarias 11 estava se cumprindo linha por linha. Deus estava dizendo: "Vocês avaliaram o meu filho pelo preço de um escravo morto, mas eu vou usar essa própria rejeição para realizar o plano de salvação." Por que Jesus aceitou ser traído? Agora vem a pergunta que importa. Se Jesus sabia, se ele podia evitar, por que ele aceitou ser traído? Algumas respostas para mostrar que Deus não é pego de surpresa. A traição não foi um acidente no plano de Deus. Ela já estava escrita. Quando você olha para sua própria história de traições, é fácil pensar: "Isso que aconteceu comigo estragou tudo. Deus perdeu o controle." Mas em Jesus nós vemos: até aquilo que o diabo usa para destruir, Deus já viu lá na frente e já planejou como virar isso a favor do seu propósito. Isso não significa que Deus aprova o pecado de Judas ou dos líderes, mas significa que nem o pior pecado humano consegue frustrar o plano divino. Para se identificar com a sua dor, Jesus poderia ter morrido de 1000 maneiras, mas ele escolhe um caminho que inclui abandono dos amigos, traição de um íntimo, negação de alguém do círculo mais próximo, Pedro, injustiça das autoridades espirituais, frieza da multidão. Por quê? Para que quando você dissesse: "Ninguém entende a dor que eu passei", o Espírito Santo pudesse responder: "Jesus entende. Ele sabe o que é ser traído por quem ele amava. Ele é o sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque sentiu na pele o que você sente." Para revelar o nosso verdadeiro preço. O valor de Jesus não é 30 moedas. Ele é o Filho eterno, de valor infinito. Mas ele aceitou ser alienado, rejeitado, rebaixado ao preço de escravo, para que você e eu, gente de valor nenhum aos olhos deste mundo, pudéssemos receber, diante de Deus, o valor do próprio Filho. É uma troca absurda. Ele assume o preço de nada, para que nele você seja tratado como joia da coroa, como vimos em Zacarias 9. Para expor o que existe em cada coração humano. É fácil demonizar Judas e dizer: "Eu nunca faria isso." Mas a verdade é que todo coração humano tem um preço se não for guardado por Deus. Para alguns, são 30 minutos de prazer, 30 segundos de status, 30 likes, 30.000 seguidores, 30 notas na conta bancária. Traímos Jesus quando escolhemos um pecado conhecido em vez de obediência. Preferimos agradar pessoas em vez de permanecer fiéis à verdade. Trocamos o evangelho inteiro por um benefício imediato. A pergunta hoje não é só: por que Judas fez isso? É: qual é a minha moeda de prata? O que ainda tem mais valor para mim do que Jesus?
Jesus aceitou ser traído, entre outras coisas, para que essa realidade ficasse exposta e nós pudéssemos nos arrepender. Quando você é o traído e quando você trai. Vamos aplicar em dois lados da mesma moeda, sem trocadilho, ou com. Quando você foi traído, talvez você ouça isso e pense: fui traído pelo meu cônjuge, fui traído pela liderança da igreja, fui traído por um sócio, fui traído por um filho. E desde então, seu coração ficou duro, desconfiado, fechado. Jesus não está minimizando sua dor. Ele está dizendo: eu sei exatamente o que é isso. Eu passei por isso. E eu posso transformar esse lugar de ferida em lugar de cura. A cruz mostra duas coisas ao mesmo tempo. A seriedade do pecado, a traição é real, doeu, não é frescura. A capacidade de Deus de transformar maldição em bênção. Se Deus usou a pior traição da história para realizar a maior salvação da história, Ele pode usar sua história de traição para te amadurecer, te curar, te tornar mais parecido com Jesus, e ainda te usar para curar outros. Isso não significa se reconciliar automaticamente com quem te destruiu, nem reabrir portas irresponsavelmente. Significa entregar a justiça nas mãos do justo juiz e parar de deixar essa ferida definir quem você é. Quando você é quem trai, talvez ouvindo tudo isso, o Espírito Santo esteja cutucando você em outro ponto. Você sabe que está vivendo uma vida dupla. Você sabe que está negando Jesus em alguma área. Você sabe que vendeu princípios do reino por migalhas deste mundo. A boa notícia é que, enquanto Judas se afundou na culpa e correu para a morte, Pedro, que também negou Jesus, correu para o arrependimento e foi restaurado. A questão não é se você falhou. A questão é, para onde você corre depois da falha? Hoje Jesus está te chamando. Entrega as suas moedas de prata. Elas não valem o que você acha que valem. Vamos orar? Se puder, ore assim comigo, não como fórmula, mas como conversa sincera. Senhor Jesus, hoje eu vejo que Tu não foste pego de surpresa pela traição. Tu escolheste esse caminho para cumprir o plano do Pai e para mostrar que nada foge do Teu controle. Eu coloco diante de Ti todas as traições que eu sofri, pessoas em quem eu confiava, que me feriram profundamente. Eu confesso a minha dor, a minha raiva, o meu desejo de vingança. E eu coloco tudo isso aos pés da Tua cruz. Cura o meu coração, Senhor. Mostra-me como seguir em frente sem ficar preso ao passado. Também reconheço as vezes em que eu fui Judas, as vezes em que eu Te troquei por pecado, por dinheiro, por aprovação humana. Eu me arrependo das minhas 30 moedas. Eu Te peço, perdoa-me, lava-me, restaura-me. Obrigado porque Tu aceitaste ser avaliado como escravo, para que eu, escravo do pecado, pudesse ser tratado como filho. Hoje eu recebo esse amor e me rendo de novo ao Teu senhorio. Em Teu nome, Jesus. Amém. Hoje vimos o bom pastor rejeitado, avaliado por 30 moedas, entregue pela traição de um amigo. Mas a história desce ainda mais fundo. Amanhã, no dia 18, nós vamos entrar na parte mais pesada da jornada. Por que Jesus não se defendeu? Vamos olhar para os julgamentos injustos, o silêncio de Jesus diante das acusações e entender por que Ele escolheu não abrir a boca, como um cordeiro levado ao matadouro. Se você já passou por injustiça, humilhação pública, calúnia, o próximo episódio é para você.